E se você com alguns amigos estivessem se divertindo em jet skis em alto mar, porém sofressem um acidente não podendo mais voltar por estarem a quilômetros de distância da costa e pelo fato de 2 transportes ficarem completamente danificados, o que você faria? Sendo que porém o pior não é isso e sim outra coisa que se esgueira no fundo do mar para te pegar. E aí pessoal, tudo certo? O filme da vez de hoje é de suspense e mistério chamado Sharkbait de 2022. Então fiquem ligados e vamos juntos para mais esse recap. Num feriado de primavera, um grupo de turistas amigos estão se divertindo adoidado nas praias do México. Eles são 5 amigos, onde temos Nath e seu namorado Tom, Millie, a melhor amiga de Nath e outros 2 amigos chamados Tyler e Greg. Eles se divertem bastante juntos aquela noite quando certo momento a bebida se acaba e eles tiram sorte na brincadeira da garrafa para ver quem vai ter que comprar mais. A escolhida acaba sendo Nath, que logo sai para ir atrás de mais bebida. Porém antes ela para e senta num degrau para mandar uma mensagem para sua mãe e irmã, quando de repente um cadeirante morador de rua se aproxima dela e pede alguns trocados. Depois de dar o dinheiro, Nath repara as pernas amputadas dele e ele explica que foi um grande tubarão branco que fez aquilo. Seus amigos então aparecem ali também e o homem continua insistindo sobre essa história de tubarão. Quando já indo embora, ele até agarra o braço de Nath repetindo aquela história, mandando que tomassem cuidado e logo sai. Já amanhecendo o dia, os amigos estavam deixando o local da festa para irem embora, quando Greg nota 2 jet skis atracados e logo tem uma estúpida ideia, que era arrombar a cabine onde estão as chaves, aproveitando que ninguém estava trabalhando naquele dia. Os imbecis então, depois de pegarem escondido as chaves, colocam seus sapatos à beira da água com seus celulares dentro. As garotas logo chegam em seguida, mas vendo aquilo, Nath fica muito apreensiva, lembrando do que o cadeirante tinha lhe falado antes. Porém, depois de uma certa insistência de sua melhor amiga Millie, Nath acaba aceitando participar da loucura e os 5 saem com tudo pelas águas quentes do Mar do México. Millie levou seu celular e filma toda a diversão insana deles, fazendo várias manobras e se agitando bastante. Porém se afastam muito da costa e depois de passar por um barco veleiro, certo momento começam a fazer manobras perigosas, assim deixando Nath bastante assustada, que grita para pararem com aquilo e voltarem logo. Os imbecis fazem isso uma vez, porém na segunda vez calculam mal a distância e acabam colidindo um jet ski com o outro, lançando 2 deles para longe. Momentos agonizantes para eles, pois percebem que essa brincadeira não deu nada bom. Greg acaba quebrando a perna, jorrando bastante sangue na água, onde isso pode facilmente atrair predadores indesejados para onde eles estão. Millie fica desesperada, pois não sabe nadar bem, então Tom vai até ela para ajudá-la, enquanto Nath vai até Greg e acalma ele, que gritava de dor. Quando logo eles percebem que Tyler sumiu. Enquanto um dos jet skis está afundando, vemos que Tyler está desacordado na água, então Tom, o vendo, vai até ele e o ajuda. Depois se apoiam no único jet ski que não afundou. Eles conseguem colocar Greg em cima e cuidam superficialmente da perna dele, que está bem prejudicada. Millie olha no seu celular para ver se tem sinal, mas infelizmente descobre que não tem. Agora os 5 amigos, depois dessa brincadeira louca, ficam à deriva longe da costa e com um deles gravemente ferido. Enquanto isso, no porto, à beira da água, os sapatos junto com os celulares deles são levados pela maré que estava subindo, assim não deixando nenhum rastro deles. Já no mar, eles decidem levar Greg para um hospital, porém devem deixar 2 deles ali, pois não caberia no jet ski. Então Tyler e Millie é quem ficaram para trás enquanto levam Greg para o hospital. Porém Tom, ao tentar dar partida no motor, tem a infeliz surpresa de que não estavam mais pegando. Então, para tentar consertar algo, eles tiram Greg de cima do banco do jet ski por um momento, assim lhe ferindo e causando ainda mais dor. Tom, analisando, percebe que não tem ferramentas para conseguir abrir o tampão do motor e descobrir o problema. Então, já desanimados, sobem Greg novamente e ficam pensativos no que podem fazer a seguir. Já no porto, um trabalhador chega para limpar a beira da praia e vemos um reflexo vindo de longe no mar. Porém, o homem não nota isso, a qual era Nath usando um celular na esperança de que alguém os veja. Porém, acredito que mesmo que alguém os visse, não iria adiantar nada, na qual seria somente ignorado. Quando certo momento, Greg, já morrendo de sede, tenta beber a água do mar, mas logo a cospe. Nesse momento, Nath, que estava com o celular de Millie, descobre que seu namorado Tom estava lhe traindo com sua melhor amiga, onde ela encontra algumas fotos e conversa sobre a noite passada deles, dos 2 juntos no ato da traição. Tom, percebendo que Nath estava vendo isso, se desespera e tenta pegar de volta o celular de Millie. Porém, Nath se recusa a entregar, no qual o mesmo acaba caindo na água. Nath grita com os 2, dizendo que confiava neles e eles fizeram isso com ela. Então logo Tom mergulha para pegar o celular. Millie tenta se justificar, dizendo que estava bêbada, mas Nath não quer saber mais de nada. Agora, além da tensão e a agonia de estarem ali presos a quilômetros da costa, todos agora ficam numa vibe pesada devido à descoberta dessa traição de namorado com amiga. O tempo passa e Greg, já tendo perdido bastante sangue, parece cada vez pior. Então Tyler fala sobre o barco veleiro que viu antes enquanto estavam fazendo as manobras perigosas.
Ele acredita que o barco ainda possa estar entre eles e a costa, então decide nadar para ver se consegue encontrá-lo e assim pedir ajuda. Porém, ainda a pouco mais de 50 metros, Millie vê uma barbatana de tubarão na água indo em direção a Tyler, e então todos começam a gritar para que ele visse, mas Tyler não consegue ouvir. O tubarão vai em direção a ele, mas de repente sua barbatana some na água. Os amigos ficam sem saber para onde ele foi, quando de repente, com certeza atraído pelo sangue de Greg, o tubarão passa bem perto da superfície da água, perto deles, assim assustando todos. Nisso, Tom, com medo, tenta desesperadamente subir no jet ski, mas faz a derrubar todos que estavam em cima dele na água. Momentos extremamente tensos eles estão passando agora, sabendo que abaixo deles há um enorme tubarão típico daquelas águas, e que a qualquer momento pode puxá-los para baixo. O tubarão rodeia os amigos, mas seu alvo é certo, onde devido ao tanto de sangue que Greg está perdendo ali dentro, inevitavelmente se torna sua presa. Quando então o desespero maior começa, pois não demora muito e Greg é abocanhado nas pernas e começa a ser puxado. Porém nisso, Nat engancha seus cabelos no relógio de pulso de Greg e começa a ser arrastada junto com ele. Tom e Millie nesse momento só assistem impotentes seus amigos serem levados para a morte. O desespero então aumenta quando o tubarão começa a ir para o fundo e Nat tenta desesperadamente se soltar para ter uma chance de escapar. Quando por fim, felizmente ela se solta e por muito pouco ela consegue subir de volta à superfície, alcançando o jet ski e ficando novamente um pouco mais segura. Passado um tempo, Millie tenta novamente fazer seu celular pegar sinal, mas é inútil, pois estão muito longe da cidade, que também era pequena e com pouco sinal de celular. Enquanto isso, Tyler ainda está nadando na busca de encontrar alguma ajuda. Quando enfim ele vê ao longe um barco e fica feliz. Ele começa a gritar para chamar a atenção do homem, mas como estava muito longe ainda, não é notado por ele. Então Tyler começa a nadar novamente para chegar mais perto do barco. Porém toma um grande susto quando em sua frente passa uma grande barbatana de tubarão. Tyler para na hora e fica bastante apreensivo. Porém, como é o certo a se fazer numa situação dessas, além de parar, ele olha para baixo da água ao redor para ver o tubarão. Pois se continuasse batendo braços e pernas nessa hora, só aguçaria o instinto caçador do tubarão para atacá-lo. Mas é aqui que as coisas complicam para Tyler, pois sendo um caso nada comum, depois de verificar superficialmente se o predador não estava mais, subitamente Tyler é atacado e arrastado brutalmente pelo bicho que deixa o lado de Tyler estraçalhado. Ele grita em desespero pedindo ajuda para o demente do barco, que até ouve algo, mas logo ignora e vai comer um sanduíche, pois nesse momento inevitavelmente Tyler já havia sido arrastado de vez para o fundo. Horas mais tarde, Nat, Tom e Millie estão debaixo de um forte sol, onde Millie se pergunta se alguém sentirá a falta deles para vir buscá-los, ou se Tyler conseguiu achar um barco para trazer ajuda. Passado mais um tempo e devido à intensa sede, Millie se agacha para pegar um pouco de água do mar e beber, mas Nat logo a impede, dizendo que assim ela vai ficar ainda mais desidratada. Depois disso, Tom tenta novamente consertar o jet ski, mas não consegue. As horas avançam mais e o sol começa a se pôr, onde logo a noite chega. Incapazes de saírem nadando em busca de ajuda por conta do enorme medo do tubarão, o que resta agora para os três amigos é passar a noite fria ali mesmo, em cima daquele jet ski no meio do oceano à deriva. Já mais tarde naquela noite, depois de terem levado alguns sustos por conta de movimentos estranhos na água ao redor deles, um fio de esperança surge de saírem daquela situação, quando Nat percebe uma luz à distância e avisa seus amigos. Eles começam a gritar para chamar a atenção, mas como estão a várias centenas de metros, logicamente não são ouvidos. Nat então logo lembra de usar a lanterna do celular para tentar chamar a atenção do barco, mas parece que também nem assim são notados. Nat então sugere que um deles terá que nadar até o barco para pedir ajuda. Então, com muito medo, mas querendo mostrar o contrário, Tom demonstra ter decidido ir e logo mergulha na água fria. Porém, ele não se afasta nem 3 metros e logo volta com medo, pois imagina que o tubarão irá pegá-lo. Nat, porém, achando que não poderiam perder aquela oportunidade de ajuda, decide ela mesma ir até o tal barco. Ela entra lentamente na água e vai nadando tentando fazer o mínimo de barulho possível com seus pés e mãos. Porém, chegando perto da luz, ela percebe ser na verdade somente um colete salva-vidas com uma pessoa, no qual ela, não sendo respondida por ela, tenta puxá-lo, mas tem um grande susto de ver que era um homem todo estraçalhado na cabeça. Nat então é tomada pelo pavor e desespero, então tenta desordenadamente retornar para o jet ski. Tom e Millie, ouvindo ela gritar, decidem fazer algo para ajudar sua amiga. Em meio ao bate-pés e mãos sem sentido, Tom chega perto de Nat e tenta levá-la de volta. Num grande momento de tensão, onde a qualquer momento o tubarão pode surgir e pegar os dois facilmente. Por sorte, eles dois conseguem chegar ao jet ski e Nat fala o que viu, achando que de alguma forma o tubarão quem matou aquele homem. O dia logo amanhece, Nat acorda, olha ao redor e vai lavar o rosto, quando então ela tem a ideia de deitar para olhar debaixo da água. Quando de repente, olhando mais para o fundo, o tubarão surge do nada e a ataca. Mas relaxa galera, era somente um pesadelo de Nat. Ela então acorda de um susto e assim também acorda Tom e Millie. É aí que eles percebem o cadáver do homem que estava agora mais próximo deles.
Eles percebem que há alguns pedaços de tábua junto com o corpo e Nath tem a ideia de pegá-las e usá-las como remo para tentarem voltar à costa, que por sinal ficou agora ainda mais longe devido à maré que os afastou durante a noite toda. Nath também pega o colete salva-vidas que estava no corpo e dá para sua amiga que não sabia nadar. Eles então logo começam a remar e passando algum tempo e ainda não vendo a costa, Millie começa a lamentar dizendo que já estava exausta devido à desidratação e o sol intenso que passaram. Quando de repente, enquanto ainda remavam, o tubarão surge do nada e os ataca devido ao movimento dos remos improvisados, dando um tremendo susto nos três. Eles então observam atentamente e parecendo que o bicho já tinha ido embora, ele surge novamente abocanhando o jet ski, mas dessa vez acertando também um pouco da perna de Tom. Nath perfura o bicho com um lado pontiagudo do remo e assim ele se afasta um pouco. Os amigos, no desespero, novamente tentam olhar o motor do jet ski para ver se conseguem dessa vez abrir a tampa do motor, enquanto o tubarão começa a rodeá-los. Porém, depois de mergulhar e aparentemente sumir, o tubarão surpreende novamente, vindo agora com tudo de baixo para cima, assim fazendo os amigos caírem na água, onde os três agora são um alvo fácil para o bicho que logo abocanha Tom e o lança para cima, assim como eles fazem naturalmente com suas presas mais comuns, as focas. Tom grita de dor e sabe que agora suas chances de viver são quase zero. Nath, porém, vai ajudá-lo e consegue levá-lo de volta ao jet ski. Mas Millie ainda está na água tentando como pode chegar até seus amigos. Porém, infelizmente ela não tem tanta sorte, pois ao chegar no jet ski antes que ela consiga subir, o tubarão a abocanha e mastiga ferozmente em suas pernas, assim devorando Millie da cintura para baixo. Nath, atônita, vendo que não tinha mais jeito para sua amiga, a solta na água que se distancia um pouco boiando, mas é logo puxada para baixo pelo tubarão. Depois de um tempo, Nath tenta novamente retirar a caixa de plástico rígido que cobria o motor do jet ski. Ela então puxa com mais força e acaba quebrando uma parte da caixa protetora, ficando com um pedaço afiado na mão. Ela por fim consegue quebrar o restante e agora pode ver o que aconteceu com o motor para não ter funcionado mais, onde se tratava de um rompimento da mangueira de combustível. Tom está gravemente ferido e não pode lhe ajudar em nada, no qual está quase desmaiando, quando então Nath vê o colete salva-vidas que Millie estava usando. Então tem a ideia de usar o tubo de inflação dele para reconectar a mangueira de combustível. Ela, não vendo uma outra alternativa, então mergulha na água para pegar o colete que estava um pouco longe. Porém, ao conseguir pegá-lo, vê que o insaciável tubarão estava indo em direção a Tom no jet ski e o arrasta por alguns metros. Quando então volta e vai para cima de Nath, sendo visível na superfície, no qual ela não vê outra escolha a não ser tentar de qualquer forma se defender e não morrer assim de graça para aquele bicho. Ela então se arma com um pedaço da tampa de plástico rígido que quebrou antes no motor do jet ski, e no instante certo ela se esquiva e acerta o tubarão. Momentos tensos para Tom, que assistia impotente tudo aquilo. E agora, não vendo mais ela, ele imagina que Nath também foi devorada e então lamenta. Porém, para sua surpresa, ela ainda estava viva e consegue voltar ao jet ski, porém agora bastante ferida no braço esquerdo. Ela por fim consegue fazer uma conexão improvisada do tubo com as duas extremidades da mangueira rompida. Depois logo tenta fazer o jet ski pegar, no qual só liga de fato depois de algumas tentativas e eles agora enfim conseguem se mover dali. Porém, como o jet ski ficou avariado de outras formas, não está indo rápido o suficiente e o tubarão ainda está o seguindo, pois é insaciável. Quando então, inacreditavelmente, ele consegue quebrar um pedaço da parte de trás de plástico do jet ski e com isso ele não consegue mais seguir em frente, devido ao peso de Tom e Nath, onde a água começa a entrar e encher a parte que faz o jet ski flutuar. É aí que Tom, vendo que seriam mortos pelo tubarão irado, decide se sacrificar para dar uma chance de Nath poder escapar e então se joga na água. Nath, não aceitando isso, tenta fazê-lo voltar para ir com ela, mas ele está decidido e por fim é abocanhado pelo bicho que logo devora, não dando escolha para Nath a não ser seguir em frente e se salvar. Ela faz isso e mesmo com o jet ski quase parando devido a ainda estar com água entrando nele, ela consegue se aproximar bastante da costa, porém num lugar diferente. E por haver várias pedras na água naquela região, o jet ski acaba se chocando com uma delas, fazendo assim Nath cair na água bem perto da praia. Ela vê que faltava só alguns poucos metros para enfim ficar livre daquele pesadelo e se esforça o que pode com seu braço gravemente ferido para assim chegar logo em terra. Quando então ela vê que o tubarão estava chegando perto dela, sendo atraído pelo seu sangue. Ela se desespera e tenta sair logo da água enquanto o tubarão se aproxima cada vez mais. Então, estando prestes a pegá-la, ela se salva por muito pouco, graças a uma formação rochosa que ela conseguiu passar, mas o tubarão não, e fica preso nela. Onde com isso, Nath enfim consegue pisar novamente em terra firme, se livrando de vez de todo aquele terrível pesadelo. Ela então segue em frente para agora tentar achar ajuda naquele lugar desconhecido. Obrigado por assistir e se gostaram, por favor, deixem aquela força com seu like e sua inscrição aqui no canal para mais vídeos como este. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Fui!